o Afundanço. Sejam bem-vindos a mais um episódio de O Afundanço. O meu nome é Luís Janes e após um fim de semana carregado de jogos, cá estamos para fazer uma súmula dos resultados que as nossas equipas conseguiram no fim de semana passado nas diversas competições em que estão inseridas. Vamos então começar. E começamos com a Liga Betclic masculina, que lá arrancou à terceira jornada e com muitas queixas de todos os quadrantes. Para essa competição, a nossa representante, o Imortal, recebeu e foi derrotado pelo Benfica por 61-96. E nesta competição, que para já é liderada pelo Benfica, à frente do vasto pelotão de 6 equipas, as vencedoras do fim de semana, o Imortal, que para já está na última posição, com um jogo, uma derrota e um ponto. Nada de preocupante, para já. Passamos agora para a Liga Betclic feminina, onde o Imortal recebeu e derrotou o Gdessa Barreiro por 72-64. Nesta competição, cumprida a terceira jornada, o Imortal subiu para o sexto lugar com 5 pontos, fruto de 2 vitórias e uma derrota, numa classificação que é liderada pelo Jogueira e Sportiva, ambas as equipas com 6 pontos, seguindo-se então um lote de 5 equipas com 5 pontos e que são a São Joanense, a Quinta dos Lombos, o Benfica, o Imortal e os Galitos do Barreiro. Também tudo ainda muito no início e muito compacto. Passamos agora para a Proliga, onde os nossos dois representantes, o Portimonense e o Imortal Sub-23, jogaram contra equipas das ilhas. O Portimonense foi até casa do Lusitânia dos Açores e venceu confortavelmente por 97-74, enquanto que o Imortal Sub-23 recebeu o Cabo Madeira e foi igualmente derrotado por números expressivos por 74-48. Nesta competição, onde já não há equipas invictas, em primeiro lugar ainda segue o Imortal Sub-23, empatado com o Barreirense, o Cabo Madeira, o Portimonense e o Basquete Santo André, todos com 5 pontos, frutos de 2 vitórias e uma derrota em 3 jogos. De referir que nesta competição segue o último, o Basquete Caluz, ainda sem vitórias. Vamos virar o nosso chip agora para a primeira divisão. Vamos começar com a parte masculina, onde, devido à interrupção para a Taça de Portugal, só houve um jogo e foi realizado ainda esta semana, na quarta-feira, que foi o Ginásio Olhanense a receber o Portimonense Sub-23, com uma vitória tranquila do ginásio por 94-66. E depois deste jogo, o panorama é o seguinte: no primeiro lugar segue o Ginásio Olhanense, com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos, enquanto o Portimonense Sub-23 segue na segunda posição, com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos. De referir que estas equipas têm um jogo a mais que a restante concorrência. Em relação ao CBA, mantém a quinta posição, empatado com o Atlético de Portugal e o Carnito Clube, todos com 1 ponto. Quanto às 3 equipas que ainda não têm jogos, nem vou estar a falar mais delas. Vamos nos manter na primeira divisão, mas passamos para a parte feminina, onde os resultados foram os seguintes. André de Rezende deslocou-se até casa do Belenenses e conseguiu uma brilhante vitória por 92-67, enquanto que a ACD Ferragudo recebeu e derrotou o Carnito Clube por 60-41. Finalmente, o Ginásio Olhanense, que recorde está em estreia nesta competição, foi até casa do CIMEC e, apesar de ser derrotado, conseguiu uma derrota que não deslustra por 65-57. Nesta série da primeira divisão feminina, seguem a primeiro o Sporting de Portugal, continuo a dizer que para mim é o grande favorito a vencer este campeonato, André de Rezende e o Sport Algésia da Fundo, todos com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos, enquanto a ACD Ferragudo ocupa a 7ª posição com 2 jogos, 1 vitória e 3 pontos, empatada com a Quinta dos Lombos, Sub-22, o Clube de Basquete de Caluz e o CIMEC. Por sua vez, o Ginásio Olhanense segue em 8º lugar com 2 jogos, 0 vitórias, 2 derrotas e 2 pontos, empatado com o Carnito Clube e os Belenenses. Vamos virar as nossas agulhas agora para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão. Vamos começar com a parte masculina e com a Série Sul D, onde as nossas equipas tiveram os seguintes desempenhos. A Associação Juvenil de Estremoz recebeu e foi derrotada pelo Montijo Basket por 64-95. Enquanto que André de Rezende recebeu e foi derrotada pelo Seixal por 56-86. Finalmente, os Galitos do Barreiro Sub-23 receberam e venceram o Clube Elvense de Natação por 77-34. Nesta série da 2ª Divisão, liderada pelo Seixal, empatada com o Barreirense Sub-23, ambos com 2 jogos, 2 vitórias, 4 pontos, a André de Rezende segue na 5ª posição com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos, estando empatada com o Real Clube Val de Cavala, o Montijo Basket e o Galitos do Barreiro.
Finalmente, a ocupar as duas últimas posições segue o Clube Elvense Natação e a Associação Juvenil de Estremoz, ambas com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. Para o Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul E, os resultados foram os seguintes. Os Tubarões de Corteiras receberam e venceram a ACD Ferragudo por 100-38, enquanto que o Ginásio Olhanense recebeu e foi derrotado pelos Bons Joanenses por 76-89. Finalmente, o Beja Basket recebeu os Gaviões de São Brás e derrotou-os por 76-50. E por fim, o Cabo Grande recebeu e foi derrotado pelo Atlético de Reguengos num jogo que teve direito a prolongamento por 65-66. Nesta série da 2ª Divisão seguem no primeiro lugar os Tubarões de Quarteira, o Beja Basket e os Bons Joanenses de Faro, todos com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Enquanto que o Ginásio Sub-23 e o Atlético de Reguengos seguem em 4º e 5º lugar, ambos com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos, e finalmente nos lugares da cauda seguem o Cabo Grândola, os Gaviões de São Brás e a ACD Ferragudo, todos com 2 jogos, 2 derrotas e 2 pontos. Vamos então falar agora do Nacional da 2ª Divisão Feminina, Série Sul B, onde a nossa representante, o Portimonense, foi até a casa do Carnide Clube Sub-22 e foi derrotada por 37-60. Na classificação deste campeonato segue no primeiro lugar o Sporting Sub-22, o Seixal e o Carnide Sub-22, todos com 2 jogos, 2 vitórias e 4 pontos. Enquanto o Portimonense ocupa a 4ª posição com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 3 pontos, empatado com o Clube Nacional de Natação. E para terminar esta ronda de resultados, vamos falar da Taça de Portugal, da 2ª eliminatória, onde houve 3 das nossas equipas envolvidas. O Bom Joanense, que recebeu o Sporting Marinhense e foi derrotado por 59-89. O Ginásio Olhanense, que se deslocou à casa do CIMEC e venceu por 81-50. Finalmente, o Elétrico de Pontessor, que foi até a casa do Sport Algésia da Afunto e também venceu por 82-74. Sendo que o Ginásio Olhanense e o Elétrico passam para a seguinte eliminatória, onde vão ter como adversários 2 históricos do basquetebol nacional. Para defrontar os algarvios saiu o Sporting Clube Vasta Gama e para defrontar a equipa alentejana saiu o Sangalhos. Ambas as equipas a disputarem a Proliga e com os jogos a terem lugar na casa das nossas equipas. E foram estes os resultados que as nossas equipas obtiveram no fim de semana passado. Vamos agora dar uma vista de olhos aos jogos que as nossas equipas têm pela frente no próximo fim de semana, dia 26 e 27 de outubro. E muitos que vão ser. Vamos então começar com a Liga Betclic. O nosso representante, o Imortal, vai até a casa do Sporting, com o jogo a ter lugar no pavilhão João Rocha em Lisboa, dia 26/10 pelas 15 horas, num jogo que normalmente seria muito complicado, mas que o Imortal desta vez pode tentar aproveitar as más prestações que o Sporting tem vindo a conseguir e pode ser que eventualmente traga um resultado positivo. Não vai haver Liga Betclic feminina este fim de semana, a competição só retoma dia 2/10, portanto vamos passar diretamente para a Proliga. E vamos para a primeira fase na Proliga, primeira fase Zona Sul, onde as nossas equipas vão ter os seguintes adversários. O Portimonense recebe o Clube de Basquete Queluz, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, em Portimão, dia 26/10 pelas 18 horas. Enquanto que o Imortal Sub-23 vai até a casa do Lusitânia dos Açores, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, dia 27/10 pelas 18 horas. Vamos virar agora as nossas atenções para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Vamos começar com a parte masculina, Zona Centro-Sul, onde o nosso representante, o Elétrico de Pontessor, vai até a casa do Faial Sport Clube, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola Secundária Manuel de Arriaga, no Faial, dia 26/10 pelas 20h15. Por sua vez, o Basquete Almada recebe o Clube de Basquete Albufeira, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal da Costa da Caparica, dia 27/10 pelas 14h30. Finalmente, o Portimonense Sub-23 recebe o Scali Pusto de Setúbal, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo da Boa Vista, dia 27/10 pelas 16h30. Mantendo na primeira divisão, mas passando para a parte feminina, as nossas representantes vão ter os seguintes jogos. A Quinta dos Lombos recebe a ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no Pavilhão Desportivo dos Lombos, em Lisboa, dia 26/10 pelas 14h30. Por sua vez, André de Rezende recebe o Algésia da Afundo, no pavilhão da Escola André de Rezende, em Évora, dia 26/10 pelas 17 horas. Por fim, o Ginásio Olhanense recebe o Belenenses. O jogo vai ter lugar no pavilhão do Ginásio Olhanense, em Olhão, dia 27/10 pelas 16h30.
Mudamos o chip e vamos falar da segunda divisão. Vamos começar com a parte masculina, primeira fase, Zona Sul D. As nossas equipas vão ter os seguintes jogos. O Montijo Basket recebe o André de Rezende no pavilhão municipal número 1 do Montijo, dia 26 de 10 pelas 18h30. Por sua vez, a Real Clube Val de Cavala recebe a Associação Juvenil de Estremoz. O jogo vai ter lugar no pavilhão municipal da Costa da Caparica, dia 26 de 10 pelas 18h30. Finalmente, o Clube Elvense Natação recebe o Barreirense Sub-23, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal de Elvas, dia 27 de 10 pelas 15 horas. Igualmente para a segunda divisão masculina, mas para a Zona Sul E, vamos ter os seguintes jogos. Os Tubarões de Quarteira recebem o Cabo Grândola, com o jogo a ter lugar no pavilhão da Escola Laura Aires, em Quarteira, dia 26 de 10 pelas 18h30. Por sua vez, os Gaviões de São Brás recebem a ACD Ferragudo, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal do Dr. José de Sousa Pires, em São Brás, dia 27 de 10 pelas 15 horas. Por sua vez, os Bonjoanenses recebem o Beja Basket, com o jogo a ter lugar no pavilhão municipal Dom Afonso III, em Beja, dia 27 de 10 pelas 17 horas. Por fim, o Atlético de Reguengos recebe o Ginásio Sub-23. O jogo vai ter lugar no pavilhão de Reguengos, dia 27 de 10 pelas 17h30. Por fim, só nos falta falar da segunda divisão feminina, primeira fase Zona Sul B, onde o nosso representante, o Portimonense, recebe o Dessa Sub-22, com o jogo a ter lugar no pavilhão desportivo da Boa Vista, no dia 26 de 10 pelas 21 horas. E é este o panorama dos jogos para o próximo fim de semana, com muitos e bons jogos, um pouco por todo o lado. E como todos já sabem, os jogos de basquete são muito mais interessantes com muito público nas bancadas. Portanto, toca a sair de casa e ir assistir a jogos ao vivo. Ainda por cima, posso-vos prometer que se vão divertir com belos espetáculos de basquete. Este convite é igualmente extensivo para as competições regionais dos escalões de formação, que também já estão a decorrer um pouco por todo o lado, e a merecer igualmente uma visita aos pavilhões onde estão a acontecer esses jogos. Mas, como vamos saber onde são esses jogos? É uma boa pergunta, e com uma resposta fácil. Nesta altura, todos os clubes fazem nas suas redes sociais a propaganda aos calendários dos jogos. Para além disso, as associações também disponibilizam nas suas redes sociais os calendários com os jogos dos fins de semana. Por isso, alternativas para ver basquete não faltam. Ninguém tem desculpa por ficar em casa com tão bons espetáculos a ocorrerem um pouco por todo o lado. Nós vamos ficar por aqui, até porque temos que ir a correr para um pavilhão algures. Desejo um excelente fim de semana, que nós para a semana cá estaremos, e até lá, já sabem, divirtam-se e apoiem o basquete.